Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô trazendo esse vídeo hoje aqui para dar algumas dicas do que vocês precisam saber antes de ir para a Argentina. Então aqui eu separei 10 dicas do que vocês precisam saber antes de vocês prepararem ou se você já está com a sua viagem preparada para a Argentina. A primeira dica, lá vai, é sobre o clima e as roupas. Gente, eu fui na Argentina eu viajei para a Argentina no período de fevereiro, março. Fevereiro, março na Argentina é verão, porém chove muito. Então a primeira dica é, se você for nesse período, já vai sabendo que vai chover. E alguns passeios possa ser que não seja tão proveitoso por conta da chuva. Um dos passeios que eu não consegui aproveitar muito foi o passeio bate-volta do Tigre, porque como estava chovendo muito, eu não achei muito válido passear de barco ali. O céu estava nublado, estava tudo escuro, então não achei legal. Mas se você for num clima, quando estiver verão, que estiver fazendo sol, aí eu acredito que vale a pena. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre roupa. Por mais que esteja fazendo calor na Argentina, mas o tempo às vezes é igual aqui no Brasil, tá fazendo muito calor e de repente já vai esfriando. Então, durante o dia, bem cedinho pela manhã, faz um pouquinho de frio. À tarde já começa a esquentar e à noite já fica um pouco frio de novo. Então, se você quiser levar aí um casaco e não só, se você for no verão, não só roupas veraneias, aí você já pode levar pelo menos um casaco para você não passar alguns perrengues ali. E se você for na mesma época que eu fui, vale a pena uma capa ou um guarda-chuva para você passear melhor pela cidade. Outra dica, pessoal, é a internet, né? O chip do celular para você ter internet lá. Gente, é sempre interessante que quando a gente chega em um país internacional, a gente tenha internet. Porque dependendo do horário que você chega lá, você precisa se comunicar. Então, às vezes, você precisa chamar um aplicativo, ou às vezes você precisa ter algum tipo de comunicação que necessite de internet. Então, é interessante você já sair do Brasil, pelo menos com a internet ali em mãos, ou chip. No meu caso, eu uso o chip da Claro, então no chip da Claro eu já consigo ter a internet ativar pelo meu plano, eu já consigo ativar. Quem tem o chip da Claro por plano consegue ativar também. Você pode então sair daqui do Brasil já com o chip ou tentar lá. Só que quando você tentar lá, pode ser que você demore um pouquinho, né? Dependendo do horário que você chegue, demorar um pouco para conectar a internet. Então é interessante ou você já ir com o chip daqui ou o chip já está ativado. A próxima dica, gente, falando em internet, sobre os aplicativos para carros, né, para transporte. Então, se você precisar de aplicativo, se você for numa viagem que você não vá com excursão ou contrate alguma agência, se você não for com alguma agência de viagens e você for fazer o seu passeio por conta própria, em vários momentos o Cabify estava mais vantajoso do que a Uber. Então, se você chegar lá, quando você chegar lá, baixa o aplicativo do Cabify, porque é mais vantagem no sentido de que ele é mais barato do que a Uber. Então, ao invés da Uber, você pode ter o Cabify para você ver ali e comparar o preço. E o Cabify ele funciona muito bem lá na Argentina, então eu não tive nenhum tipo de problema ao chamar carro de aplicativo pelo Cabify, muito pelo contrário. Conseguia motoristas rápidos e super tranquilo, praticamente igual a Uber. E a próxima dica, pessoal, é sobre a gastronomia da Argentina. Muito se fala sobre as carnes, né? A Argentina ela é conhecida como o país das carnes, mas, gente, provem as empanadas e as medialunas. São muito gostosas as medialunas ali, para você tomar um café
E as empanadas, cada região, o sabor da empanada é diferente. Então, se você for em Palermo, o sabor é um. Se você for na Recoleta, você vai encontrar empanada com outro sabor. Então, assim, vale a pena você conhecer também, experimentar, né, as empanadas da Argentina. E quanto aos restaurantes de carne, já vão sabendo que La Parrilla, Dom Julio são restaurantes que geralmente tem muita gente. Então, você precisa ir com antecedência. Às vezes, você fica ali numa fila. Essa fila demora. Então, se você quiser mesmo conhecer restaurantes de carne, você tem que ter paciência para esperar a sua vez ali de entrar, porque é bem disputado. Mas e aí? Hostel ou hotel? Isso aí divide muitas opiniões, né? Tem muita gente que gosta de hostel, mas tem muita gente que prefere hotel. O que eu posso falar sobre hostel, porque foi a experiência que eu tive, foi ficar em hostel lá em Buenos Aires. Eu fiquei num hostel que ficava próximo ali ao centro, então ficava muito perto de tudo. Eu conseguia ir andando ali pro Obelisco, o letreiro de Buenos Aires, então ali que é o centrão, eu conseguia fazer andando. Ali perto também fica o Tango Portengo. Então são coisas assim que você consegue ir mais rápido. Você se hospedar em local próximo, que você consegue fazer bem mais rápido esse tipo de roteiro. Mas falando sobre a experiência de hostel, né? Hostel é isso, gente. Se você estiver viajando sozinho, você pode fazer amizades, né? Porque o hostel você tem outras pessoas ali, então para quem procura conhecer novas pessoas, conhecer pessoas, vale a pena. Mas para quem quer um pouco mais de privacidade, aí a escolha seria o hotel, né? Até porque a maioria dos hostels ali você divide banheiro, você divide quarto. Então, se você não tem problema nenhum com isso, ok. Agora, se você é uma pessoa que prefere mais a privacidade, então o hotel. Minha experiência, da próxima vez eu ficaria no hotel. Mas isso vai muito de pessoa por pessoa. Às vezes você gosta, né, de conhecer outras pessoas e você não se importa em compartilhar quarto, compartilhar banheiro. Mas o hotel tem o seu ponto positivo por ser algo mais seu ali, né, mais individual. E a próxima dica, gente, são sobre os passeios. Os passeios ali em Buenos Aires, você consegue fazer eles, a maioria todos andando. Então, você não precisa gastar muito com aplicativo, com transporte público, porque você consegue fazer andando. Porém, você precisa dividir esses seus passeios por regiões. Quando você divide eles por regiões, você não precisa ficar cruzando o tempo inteiro a cidade. Então, se você quer conhecer a Faculdade de Direito, a Florare, se você quer conhecer Feira da Recoleta, se você for, por exemplo, para um roteiro a qual você quer conhecer a Florare, Faculdade de Direito, você vai ali pela Recoleta, faz todos esses passeios nesse dia. Então, escolhe a região da Recoleta, faz todos esses passeios. Palermo, você quer conhecer Palermo? Faz tudo que você precisa fazer em Palermo. Centro, faz tudo que você precisa fazer no centro. Que realmente uma é do lado da outra. Os pontos turísticos, uns são do lado do outro praticamente. Você consegue fazer tudo isso andando. Então, dependendo, né, da onde você esteja, às vezes você consegue fazer em um dia 2 pontos, 2 bairros. E às vezes você consegue fazer só um bairro por dia, o que também já vale muito a pena, porque só o fato de você conseguir fazer tudo andando dentro desses bairros já é um ponto válido. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o cartão SUB. Lá na Argentina existe um cartão que é um cartão para transporte. Então esse cartão é o cartão SUB. Você consegue comprar esse cartão nos quiosques
lá na Argentina, existem esses quiosques, tem alguns lugares que são um pouco mais difíceis de você encontrar, mas tem outras regiões que são mais fáceis. Em Palermo, você consegue encontrar vários quiosques e aí você compra esse cartão SUB. Eu não me recordo agora do valor que ele foi, mas ele não é muito caro. Você compra ele, coloca crédito lá e vai utilizando o transporte. O transporte da Argentina, gente, também funciona super bem. Você fica lá aguardando o seu ônibus e segue nele. Outra coisa, você precisa falar para o motorista aonde você vai descer. Então, quando você entrar no ônibus, você fala para o motorista, por exemplo, que você vai descer na Faculdade de Direito por ali por Palermo. Então, o valor que é cobrado no ônibus do seu bilhete é calculado pelo trajeto que você vai fazer. Então, digamos que você esteja no centro da Argentina, no centro, e você vai para outro bairro, vamos supor, lá para o Caminito. Então, você fala que você quer descer no Caminito, o valor que você vai pagar no cartão SUB é calculado nesse trajeto que você vai fazer. Então, lembra de sempre quando entrar no ônibus que você for passar o cartão, você precisa falar para o motorista aonde você vai descer, ele vai colocar lá, que vai calcular automaticamente, e você passa o seu cartão e pronto, já pagou. E já que estamos falando de trajetos, né, e de passeios por regiões, vamos falar sobre Tigre. Dá para você fazer um bate-volta no Tigre e você consegue fazer esse bate-volta de trem. Então você vai pegar o trem, esse bate-volta lá para Tigre, você consegue fazer ele em um dia. Como que você vai fazer? Você vai pegar o trem na Estação Retiro e vai direto para Tigre. O que fazer caso a Estação Retiro não esteja tendo trem até Tigre, que foi o que aconteceu comigo? Quando eu fui para a Estação Retiro, lá o trem não estava fazendo a viagem para Tigre, então eles não estavam funcionando naquele dia. Então, qual foi o outro caminho que eu tive que fazer? Eu saí da Estação Tigre, saí de lá de onde eu estava, fui para Palermo, peguei o metrô para Palermo, fui para Palermo, saí da estação de Palermo, atravessei a rua e peguei o ônibus que iria para Tigre. Dá para ir também de ônibus, leva um pouco mais de 1 hora, mas você também consegue fazer o trajeto de ônibus. Dica: todos os ônibus ali desse ponto, eles têm a mesma numeração. Então é importante você, se você vê no Google Maps ou no Movit, enfim, algum aplicativo ali que você queira usar para se achar ali na região, você vai ver o número, né? Eles vão te dar lá o número do ônibus. O número 60 é o número que leva para Tigre. Mas tem mais de um ônibus ali que é número 60 e que passa por ali onde você vai estar. Então, se você não se atentar no nome que está escrito embaixo do ônibus, que é Tigre, você pode pegar o ônibus e parar no lugar errado. Ou você pode perguntar para o motorista se aquele ônibus que você está pegando passa em Tigre, apesar da numeração ser a mesma. Ele vai falar que não ou ele vai falar que sim. Se ele falar que sim, você segue. E mais uma dica, gente. Quando você for para Tigre, se você puder ir num domingo, lá as feiras bombam. Mas, como eu fui para passar só uma semana na Argentina, então eu não optei pelo domingo, porque domingo são os dias que as feiras funcionam. Então, a feira de Palermo, ela funciona aos domingos. Então, eu escolhi o domingo para curtir a feira de Palermo, que é o único dia ali que ia estar aberta. Então, mas se você quiser aproveitar Tigre, se você for passar mais de uma semana na Argentina e quiser aproveitar Tigre, então você vai aí no domingo, que as feiras ali, elas bombam mais. Gente, sobre a água na Argentina. Sim, lá na Argentina tem mesmo. A água tem um sabor um pouco mais salgada. Lembra soro caseiro, sabe? Que faz em casa, que é um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Lembra-se que lá no fundo um pouco tem um gostinho esquisito. Então a dica, se você não quer pegar uma água que tem realmente um gosto estranho,
Você pode comprar a água Glaciar, é uma marca que não tem gosto de sódio. Você pode comprar a Eco, mas se não tiver nem a Glaciar e nem a Eco, você pode comprar também a Nestlé. Eu provei a Nestlé, não tinha tanto gosto assim de sódio. Então ela não era tão salgada não tinha um gostinho salgado. É um gostinho realmente um pouco salgadinho. Pra gente que é brasileiro e não é acostumado a sentir esse sabor, possa ser que estranhe um pouco o sabor da água lá. Mas essa é a dica, né, da marca que você pode estar comprando. A Glaciar, a Eco, se não tiver, você compra também da Nestlé, que não tem tanto sabor de sódio. Sobre a segurança na Argentina, gente, é aquilo. A gente precisa ficar atento, né, com as nossas coisas. Então, se você tiver na estação, então não fica bobeando com a bolsa aberta ou com o celular à mostra. Então é aquelas seguranças que a gente tem até mesmo aqui no Brasil, quando a gente está andando aqui no Brasil. Então, assim, não é que lá seja um país perigoso, mas todo lugar você precisa ter atenção. Um lugar ao qual eu recomendo que você vá e tenha muita atenção é ali no Caminito. Então não fique muito sozinho por ali, porque lá é um bairro um pouco mais perigoso. Então se você for no Caminito, fica mais ali onde tem muitas pessoas, não vai muito cedo, porque se você for muito cedo, lá vai estar um pouco mais vazio. Então não recomendo. E tem umas partes onde dá para você bater foto nos trilhos no Caminito, que ele é um pouco mais afastado, mas eu também não recomendo você ir lá, porque é afastado e você pode ser assaltado. Outro lugar também que eu não recomendo você ficar bobeando por muito tempo com o celular na mão é ali no centro onde tem um obelisco. Lá onde tem um obelisco tem uma praça. E nessa praça fica alguns moradores de rua ali, fica algumas pessoas... não só moradores de rua, mas algumas pessoas um pouco mal encaradas ali. Então a gente não sabe a intenção, né? Então você vai, mas você vai com cuidado, você vai prestando atenção, você vai vendo, olhando, né, ao seu redor. É só não bobear, é só você ir e ir atento com o que você está fazendo. Vai ficar turistando ali, bobeando, né, dando sopa, porque é o cuidado que a gente tem aqui no Brasil, também a gente vai ter em outros lugares. Na Europa é pickpocket, aqui na América do Sul é o quê, gente? Enfim, tome cuidado, são os malaquinhos, os donos dos celulares, para eles não levarem os celulares de vocês. Sobre os horários, né, lá na Argentina. O horário da Argentina é o mesmo do nosso aqui no Brasil, então não muda muita coisa, na verdade não difere nada, só algumas coisas no sentido de almoço. Eles não almoçam meio-dia, como nós brasileiros somos acostumados a almoçar. Então lá, dificilmente eles almoçam meio-dia, gente, o almoço deles lá é um pouco mais tarde. Então eles almoçam 1h, 2h da tarde. A janta lá não é antes de 9h da noite, então geralmente eles costumam a jantar um pouco mais tarde. E se você for baladeiro, as baladas lá, elas só funcionam, na verdade elas só começam mesmo, né, assim, de tá bombando, só começam mesmo lá para as 2h da manhã. Como eu não sou de balada, então eu não fui, mas os nativos ali, né, falaram que geralmente são esses os horários. Então, almoço não é meio-dia, eles não têm essa tradição de almoçar meio-dia. A janta eles não jantam tão cedo assim. E as baladas lá também, a noitada, né, lá na Argentina, é bem tarde também. Então, é lá para 1, 2h da manhã que vai começar a acontecer as coisas ali. Pessoal, e a minha última dica para vocês é sobre as lembrancinhas. Gente, eu não recomendo vocês a comprar lembrancinhas em Caminito, em Palermo, porque é um pouco mais caro. Geralmente são lugares que turistas vão. E turistas compram, né? Então sai um pouco mais caro. Um lugar que eu recomendo vocês irem é uma loja chamada I Love Gift. Se não me engano, é esse o nome da loja, I Love Gift.
fica ali no centro mesmo de Palermo. Então, lá onde no hostel que eu estava hospedada, eu consegui ir andando. Então, ali tem um obelisco, você consegue encontrar ali naquela rua. Tem um obelisco, tem por ali por perto fast foods como McDonald's, Burger King. Então, por ali naquela rua, tem a loja I Love GIF. Tem outras lojas também, mas tem uma específica que é grande, que fica por ali, que você consegue encontrar lembrancinhas mais baratas, alfajor, imã de geladeira. Eu fui comprar um imã de geladeira acho que foi em Palermo, ou foi no Caminito, não me recordo agora. E, gente, um imã de geladeira, mais de R$50, se eu não me engano. Então, é muito caro, é pesado. Então, assim, se você quer comprar um pouco mais barato, fuja dessas lojas, assim, mais pega turistas, sabe? Então, você vai ver muita coisa bonita ali no Caminito, mas evita comprar por ali. Se você quer comprar aí alguma coisa diferente que você viu que em outras lojas não vai ter, mas que no Caminito tem, aí sim, aí vale a pena e você compra, porque é só naquele lugar que você está encontrando. Então você vai e você compra. Caso contrário, vale a pena você pesquisar e tentar achar em locais mais em conta. Pronto, pessoal, agora que eu já deixei algumas dicas aqui para vocês antes dessa viagem aí para a Argentina, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com algum outro amigo, com pessoas ali que você sabe que também tem um plano e objetivo de viajar para Buenos Aires. E até o próximo destino, porque a Mala Rosa tem muita rodinha ainda para rodar.